Olá, pessoal! Hoje estamos com uma missão muito interessante e muito importante que consiste basicamente em desmistificar alguns dos tópicos mais espinhosos da ginecologia. Ao término dessa aula, vocês terão capacidade de entender um dos assuntos mais polêmicos e de maior importância em toda a endocrinologia ginecológica. Apresento para vocês a endocrinologia do ciclo menstrual e a esteroidogênese ovariana. Eu sou Flávia Fairbanks, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, especialista em endometriose e sexualidade humana e com uma atividade bastante interessante há muitos anos, lecionando temas da ginecologia no mundo médico em geral. Tudo começa, como todos sabem, de um gráfico bastante antigo e familiar para vocês, o gráfico do ciclo menstrual feminino. Antigo conhecido desde a época do colegial, mas que na verdade pode chegar nessa altura do campeonato com ginecologistas especializados e formados há muito tempo, sem o devido conhecimento do assunto. Lembramos que temos uma etapa predominantemente ovariana, aquela lá em cima, o gráfico que mostra a fase folicular e fase lútea do ciclo menstrual, onde estão representados os folículos e seu ambiente intra-ovariano. Temos uma etapa predominantemente hipotalâmica e hipofisária, dominada pelos hormônios, e isso vai ser bastante explicado em alguns momentos. E temos uma etapa do ciclo endometrial propriamente dito. Meu intuito nessa aula é esclarecer passo a passo de tudo isso, com riqueza de detalhes, para que de uma maneira geral, ao término dessa aula, vocês tenham possibilidade de entender as endocrinopatias ginecológicas, que claramente estão associadas a falhas nesses processos. Muito bem, da onde vem tudo isso? Sabidamente, a molécula-chave para todo o início do processo da formação dos esteroides sexuais é o LDL-colesterol, absorvido da circulação periférica através de um sistema capilar que, basicamente, chega nas superfícies da suprarrenal e dos próprios ovários e começa uma transformação enzimática riquíssima em detalhes e etapas que, fundamentalmente, visam a formação dos esteroides sexuais que nós conhecemos. Vamos passo a passo para simplificar esse processo. A cascata do colesterol, portanto, nome dado genericamente a tudo que está acontecendo, vai basicamente ocorrer tanto nas suprarrenais quanto nas superfícies dos ovários. E cada um desses órgãos, por características específicas e enzimas próprias localizadas na sua intimidade, vai facilitar a formação de um ou outro esteroide sexual. Mas, atenção, sabidamente todos têm capacidade para a promoção e a produção de quase todos eles. Basta a escolha adequada da via enzimática a ser seguida. Começando então um passo a passo mais detalhado, vamos seguir com detalhes o que vamos falar aqui. O LDL-colesterol, portanto, aquela molécula de carreamento dos esteroides básicos, a molécula onde vai ser primordialmente formado tudo isso, está na circulação periférica, absorvida através dos intestinos ou numa produção endógena e circulando ali na superfície das suprarrenais ou dos ovários. O que acontece? Esse LDL-colesterol, absorvido ou produzido no retículo endoplasmático de cada uma das células que tem essa capacidade, vai sofrer uma série de transformações, passando por etapas primordiais que eu gostaria que vocês lembrassem. Esses nomes precisam ser memorizados para alunos que estão prestando algum tipo de concurso, para médicos que precisam do título de especialista, para uma série de situações onde até o próprio Conselho Regional de Medicina exige na formação final do médico. Essas etapas têm que ser todas conhecidas e, basicamente, a partir de então, nós vamos ter a especificação do que está sendo formado. Por favor, anotem esses nomes que vão ser de suma importância daqui a pouquinho. O colesterol transforma-se numa primeira etapa na pregnenolona. Na sequência, na 17-hidroxipregnenolona ou no DEA, como vocês já conhecem, ou eventualmente na 17-hidroxiprogesterona. E isso vai formar, num momento final, esteroides sexuais ou corticoides. Nossa, começou a confusão. Começou a confusão, mas vão começar os esclarecimentos. Esse slide começa a aparecer o grande dilema que é o entendimento da esteroidogênese em geral, tanto na suprarrenal quanto nos ovários. Como é que eu vou saber isso? Calma, nós vamos tentar explicar etapa por etapa. O principal momento agora é entender que, a partir de moléculas comuns,
como o colesterol que está lá em cima, como a progesterona, que é uma molécula-chave para ambos os órgãos. Nossa, a suprarrenal produz progesterona? Produz bastante, mas não é seu foco. Portanto, ela vai sofrer outras transformações dentro daquele órgão. E, fundamentalmente, pela especificidade de algumas enzimas colocadas aqui para vocês com maiores detalhes e seus respectivos nomes, nós vamos entender que a suprarrenal consegue transformar colesterol em pregnenolona, na sequência em progesterona e ao término de tudo isso na aldosterona, um mineralocorticoide de suma importância para o metabolismo humano. Numa segunda via, a própria suprarrenal, ainda com base no colesterol, avança mais um pouquinho chegando na pregnenolona. Essa se desvia um pouquinho só e vai formar a cascata dos glicocorticoides, cujo principal representante na espécie humana é o cortisol. E quando essa mesma molécula do colesterol, também passando para a pregnenolona, segue uma via enzimática um pouquinho diferente e vai parar na superfície dos ovários, uma cascata diferente do ponto de vista enzimático, vai haver o predomínio da formação dos esteroides sexuais. Então, pessoal, com bastante calma, porque esse slide é importante, vamos tentar entender ou lembrar das principais moléculas envolvidas nesse processo. Recomeçando, para que a coisa fique suave e absorvível. Tô na suprarrenal. Tenho inicialmente o colesterol, que chegou pela circulação periférica. O que acontece de início? Ele se transforma em pregnenolona. Ele entra na célula, ele é absorvido e se transforma em pregnenolona. Ah, que maravilha! E dali? A pregnenolona pode seguir na suprarrenal dois caminhos diferentes. Ela pode se transformar em progesterona e descer verticalmente nessa primeira coluna, numa etapa fundamental para a formação de mineralocorticoides, representados pela aldosterona, ou, novamente reforçando, ela pode seguir um caminho através da 17-hidroxiprogesterona e, combinadamente com outras reações enzimáticas, chegar à formação do cortisol. O cortisol é o glicocorticoide mais importante na espécie humana. Nos animais irracionais, nós temos predominantemente a formação da cortisona, que é um pouquinho diferente, mas não é o escopo da nossa discussão. Essa etapa é chamada, do ponto de vista acadêmico, de via delta 4. Portanto, delta 4 é a via da formação dos esteroides sexuais dentro da suprarrenal. Mas são esteroides sexuais? Isso é um jargão que a gente usa, mas corretamente ele não deveria ser chamado assim. É a via da produção dos esteroides da glândula suprarrenal. Quando aquela mesma etapa inicial da absorção do colesterol aconteceu nos ovários, ou havendo a formação da 17-alfa-progesterona, que pode também representar uma molécula importante, e, sabidamente, uma passagem para a superfície com outras cascatas enzimáticas, nós temos a reação mais importante de todas a nível ovariano, que é a transformação dos precursores androgênicos em androgênios propriamente dito, como vocês veem ali a androstenediona, que essas nós já conhecemos com mais familiaridade, e na sequência a transformação da mesma em testosterona e, além disso, através de um processo de aromatização que eu vou ter cuidado de explicar para vocês, a formação dos principais estrogênios femininos. Então, quais são os highlights do que eu tenho que discutir aqui? Primeiro, colesterol é uma molécula comum. Todo colesterol, tanto na suprarrenal quanto nos ovários, se transforma numa molécula que é um precursor androgênico fortíssimo, que é a pregnenolona, assinalada para vocês. Além disso, as cascatas são diferentes, mas os produtos já são os produtos aos quais os órgãos se destinam. Suprarrenal, mineralocorticoides, glicocorticoides e um pouquinho de esteroide, não é o seu escopo fundamental. Ovários, fundamentalmente esteroides sexuais, mas também uma possibilidade de acúmulo de precursores androgênicos em algumas síndromes, como vamos discutir. Aqui vem uma questão. Será que alguém se predispõe a perguntar uma coisa dessas para um aluno, seja lá em que etapa for de sua formação? Acreditem, isso acontece. Um exemplo para vocês foi essa questão do título de especialista de ginecologia e obstetrícia, do TEGO, da prova de 2006, que a pergunta era direta, simples e muito fácil de ser respondida, desde que o aluno tivesse um mínimo conhecimento do assunto. Na esteroidogênese, em geral,
A via delta 4, o aluno já tem que lembrar. Onde é mesmo essa via? Vocês já sabem. Inclui exceto. Então, eu tenho que pensar que via delta 4 é aquela que acontece nas glândulas suprarrenais ou adrenais. E o que acontece nesse metabolismo de esteroides naquele momento? Quais dessas substâncias estão presentes, exceto uma? Deidroepiandrosterona, progesterona, estrona e androstenediona. O que o examinador do TEGO sabia? Ele sabia que aluno nenhum se lembra que progesterona é uma molécula primordial e inicial para todo mundo, porque ela vem direto da pregnenolona. Então, mostrando o gráfico de novo para a gente lembrar do que estamos discutindo, verifiquem ali, na primeira coluna à esquerda, lá em cima, o colesterol sofre a primeira ação virando pregnenolona e ainda não se diferenciou para lado nenhum, e na sequência a progesterona, que tem seta para baixo e tem seta para o lado, ou seja, que também é uma molécula inicial. Então, quase todos os alunos do TEGO naquele ano marcaram que a única molécula que estava em exceção ali na glândula suprarrenal seria a progesterona, o que estava errado. O que não está no escopo da suprarrenal ainda é justamente a estrona. A estrona, vamos voltar para a gente entender, está lá na via delta 5 dos ovários, ela faz parte da última camada da transformação de androgênios em estrogênios, através da teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Então, às vezes, uma questão básica, que eu tivesse que olhar um mapa ou uma cascata e ver as bolinhas que já estão assinaladas, é isso que o examinador vai querer. Ah, mas e quem está fazendo uma atualização? Será que eu preciso lembrar disso? Precisa. Na sua vida prática isso é muito importante. Se você pegar uma paciente com disfunção menstrual qualquer, tem gente que sai pedindo tudo quanto é exame e pede sem saber o porquê, FSH, LH, estradiol, progesterona, e de repente vem um número que você não sabe interpretar, você está achando que a paciente tem uma síndrome anovulatória, mas aparece uma progesterona. Vai aparecer uma progesterona, essa paciente vai ter progesterona em alguma etapa, mas ela não vai estar em níveis ovulatórios conforme a gente espera. Então, voltando para a ginecologia um pouquinho, nós vamos falar de ovário. Então, o ovário é uma estrutura particular que tem uma parte em comum com a suprarrenal, que é o metabolismo inicial da cascata do colesterol, e tem toda uma parte familiarizada e peculiar de acordo com as enzimas ali presentes. Porque a finalidade primordial do órgão seria, além da própria capacidade reprodutiva contendo os gametas, é a produção endócrina dos esteroides sexuais, basicamente. Portanto, só relembrando aqui o que já falamos, mas num molde mais avançado. Temos lá a pregnenolona, que veio direto do colesterol, tá ali a molécula do colesterol como chave para tudo isso, é o LDL colesterol, que, através de reações enzimáticas, conforme vimos, vão passando devagar para a formação dos principais metabólitos ou principais hormônios advindos do ovário. A gente tem a progesterona, direto da pregnenolona, como vocês já tinham entendido na cascata anterior. Nós já temos o estradiol como uma via final e passando para os principais androgênios que conhecemos. A própria dihidroepiandrosterona, a molécula da androstenediona pura e a testosterona numa etapa intermediária. Nossa, é muita coisa. É muita coisa, mas é simples, basicamente, se a gente sentar e olhar o que está acontecendo. E, fundamentalmente, serve só para decorar? Claro que não. Isso aqui é fundamental para que eu entenda as endocrinopatias que vão ser discutidas nos próximos tópicos. Uma síndrome dos ovários policísticos, eu tenho que entender o que está acontecendo, da onde vem aqueles androgênios que eu doso e não sei o que faço com eles. Uma paciente que tenha um problema de suprarrenal que eu vou mostrar para vocês, também vai ter uma série de outras alterações. Vamos com calma que vocês chegam lá. Existe, além de tudo, uma discussão que vocês precisam também conhecer a respeito da produção da testosterona. E por que a gente tem que realçar esse tipo de assunto? Primeiro, qualquer endocrinopatia ginecológica que a gente esteja discutindo futuramente vai querer ver a dosagem da testosterona. E essa testosterona pode vir em níveis que eu não sei interpretar depois. A testosterona, especificamente, é uma molécula que a gente tem que tomar cuidado, porque ela não tem um órgão-chave de produção. Então, esse gráfico mostra para vocês que o ovário produz grande parte da testosterona, até 50% da mesma.
A própria suprarrenal também produz uma certa parte de androgênios, fundamentalmente da testosterona, e existe uma conversão no tecido periférico, basicamente relacionada à quantidade de tecido adiposo da paciente e também já no nível mais adequado ou mais abrangente, no próprio tecido cutâneo, que vai responder pela conversão da testosterona na dihidrotestosterona. Então, quando eu doso testosterona numa paciente, eu não vou ter a especificidade do órgão que está acometido, por exemplo, no hiperandrogenismo. Eu preciso ter muito cuidado numa alteração de dosagem de testosterona e tentar já vincular algum tipo de problema, porque gravemente eu posso estar cometendo um erro. O mais importante é, num distúrbio metabólico com aumento dos níveis de testosterona, eu tentar lembrar que isso pode depender de problemas da suprarrenal, de problemas do próprio ovário ou da conversão periférica, que é importantíssima. Quando a paciente entra na menopausa ou no período já pós-menopausa, essa conversão periférica vai crescente e vai sendo cada vez mais importante para a paciente. Tanto é que, sabidamente, numa fase em que a paciente começa a ganhar peso na pós-menopausa, essa conversão periférica pode, inclusive, ser acompanhada de alguns fenômenos de virilização. E agora, passando um pouquinho para a suprarrenal, o que a gente tem que discutir dessa glândula? Primeiro que, raramente, o ginecologista lembra da estrutura da suprarrenal. Mas será que isso tem algum sentido? Saber como é que a suprarrenal é formada? Num primeiro momento, se você for ser muito superficial, talvez não precise. Mas, se você estiver fazendo um treinamento para algum tipo de prova, se você está tentando se preparar para algum tipo de concurso, essa é uma das questões que podem estar presentes. Então, vamos tentar com calma. A glândula suprarrenal, basicamente, é composta por 3 camadas. A camada mais interna é chamada de camada reticular, cujo ambiente enzimático favorece primordialmente a formação de 3 tipos de androgênios importantes. Eu tenho a dehidroepiandrosterona, onde do total da circulação periférica que eu possa dosar numa paciente, eu sei que 90% vem da produção da suprarrenal, nessa camada reticular. O segundo androgênio importante é o sulfato da dehidroepiandrosterona, quando 100% do mesmo é produzido na suprarrenal. Opa, aí está uma dica e chave. Quando uma paciente tem esse sulfato aumentado, eu posso dizer que ela tem um problema da suprarrenal, porque a suprarrenal produz praticamente toda a concentração encontrada na periferia da paciente. E eu tenho também a androstenediona, mas a androstenediona é inespecífica, todo mundo pode produzir, tanto suprarrenal quanto ovário. Então, ela não me traz grandes informações sobre o órgão acometido. Ainda na suprarrenal, temos uma camada intermediária que é a chamada camada fascicular. A camada fascicular é aquela que predominam as enzimas que usam aquela camada do meio, aquela coluna do meio do gráfico da esteroidogênese que eu mostrei para vocês na via delta 4. Então, por conta das enzimas ali presentes, existe um predomínio na função da formação do cortisol, que é a molécula do glicocorticoide representado mais importantemente na raça humana. Dessa maneira, a camada fascicular, portanto, tem o predomínio da função do metabolismo glicocorticoide no ser humano. E a camada mais externa, que na verdade estudiosos dizem que não é uma camada, mas seria uma zona mais nebulosa, com capacidade enzimática para a produção de uma série de substâncias, tem na sua principal função a produção dos mineralocorticoides, aquela primeira camada, aquela primeira coluna do lado esquerdo da via delta 4. Então ali eu tenho a produção primordial da aldosterona. Então agora, se eu for pensar e perguntar para vocês o que fundamentalmente sai da suprarrenal, nós já sabemos. Vamos tentar lembrar das esferas e lembrar que na camada central, fundamentalmente os androgênios, o mais importante de todos para fazer um diagnóstico específico de disfunção suprarrenal é o sulfato da dehidroepiandrosterona, que é 100% produzido ali. As outras 2 moléculas, a própria dehidroepiandrosterona, 90% dali, quase toda, mas não 100%. E, fundamentalmente, a androstenediona, que é meio a meio, a gente vai ter ali um ambiente de hiperandrogenismo de suprarrenal, caso haja uma disfunção naquele processo. A camada intermediária, zona fascicular, produzindo fundamentalmente o cortisol.
metabolismo de glicocorticoide, quando eu tenho um problema de suprarrenal e eu tenho que inibir esse metabolismo, eu estou fundamentalmente visando a inibição dessa camada celular. E, externamente, a camada glomerular, lembrando que sua principal função é a produção ou desenvolvimento de um mecanismo de equilíbrio dos mineralocorticoides representados pela aldosterona. Mas, eventualmente, temos problemas na glândula suprarrenal. Não é sempre que as coisas funcionam adequadamente. Dessa maneira, fundamentalmente, os problemas de suprarrenal são oriundos das deficiências enzimáticas. E esse é um conceito que vocês precisam ter. Sempre lembramos que hiperandrogenismo em geral pode ser representado por problemas dos ovários ou da suprarrenal. Isso eu acho que qualquer aluno de início de formação na graduação em medicina ou nas ciências da saúde sabe ou deve saber. Mas aonde está o problema? Qual a enzima principalmente afetada? Ou, numa era onde a gente tem muitos avanços e a gente pode, daqui a pouco, desenvolver sistemas de reparos genéticos para que essas enzimas passem a ser adequadamente produzidas, aonde é que eu posso intervir para reconhecer ou para consertar algum tipo de disfunção? Fundamentalmente, o grande representante de uma disfunção da suprarrenal é a hiperplasia adrenal congênita nas mulheres. Uma das causas de virilização, que já pode ser muito precoce, levando àqueles quadros de pseudohermafroditismo, como a gente vai ver em detalhes em uma aula futura, e eventualmente adquirida ao longo da vida. Lembrando tratar-se de uma doença autossômica recessiva, ligada fundamentalmente a deficiências enzimáticas, como já falei. A principal deficiência enzimática, ou a enzima mais comumente afetada, está marcada em vermelho para vocês, é a 21-hidroxilase. A 21-hidroxilase funciona basicamente na conversão adequada para a metabolização ou metabolismo adequado dos grandes precursores androgênicos, lembram? Daquela pregnenolona que é fortíssima, que a gente tinha visto, e inclusive a 17-hidroxiprogesterona, que é o marcador dessa etapa, em precursores ou sucessores menos agressivos ou mais metabolicamente aceitos. No entanto, visto tudo isso e todos esses conceitos já tendo sido aprendidos, fica bem claro que nem sempre a natureza faz seu trabalho. Ou seja, em alguns momentos, algumas deficiências enzimáticas, representadas principalmente pela 21-hidroxilase ou suas irmãs, suas primas, como a 11-beta-hidroxilase e também a 3-beta-hidroxidesidrogenase, podem não funcionar adequadamente na metabolização ou na cascata da delta-4, transformando aqueles grandes precursores androgênicos, como a pregnenolona e a 17-hidroxiprogesterona, em seus sucessores metabolicamente mais aceitos e com funções mais adequadas no organismo. Nossa, vamos simplificar tudo isso? Momentinho só. O que acontece do ponto de vista prático? Uma paciente pode desenvolver uma deficiência enzimática já intrauterina, como, por exemplo, ao nascimento manifestar um pseudohermafroditismo. Opa, isso vocês lembram? Pseudohermafroditismo causado, por exemplo, pelo acúmulo dos precursores androgênicos. O nome disso, do ponto de vista científico, é hiperplasia adrenal congênita, uma doença autossômica recessiva relacionada fundamentalmente à deficiência na enzima 21-hidroxilase, acumulando os precursores basicamente representados na dosagem da circulação periférica pela 17-hidroxiprogesterona. Mas é importante nessa altura vocês já entenderem que não é só a 21-hidroxilase que pode estar deficiente. E, além disso, às vezes a deficiência é completa ou parcial. E é justamente aí que entra a beleza da ciência. Atualmente, nessa era de evolução e revolução genética, existem estudos tentando consertar esses problemas e reduzir ou associar possibilidades genéticas para o reparo de enzimas específicas. Então, será que não é importante a gente saber aonde está a chave do problema, visando ao atendimento dessa paciente e oferecimento de possibilidades terapêuticas num futuro não tão longínquo? É claro que isso é importante. Portanto, sumidamente, a gente tem que resolver que
A deficiência mais interessante ou mais conhecida dos ginecologistas é a hiperplasia adrenal congênita, acumulando os metabólitos prévios que são representados fundamentalmente pela 17-hidroxiprogesterona. Mas, numa etapa mais avançada do conhecimento, sabemos que não é só isso. E, clinicamente, quem é que vai ser essa paciente para mim? Será que eu vou ficar lembrando das vias enzimáticas uma a uma? Claro que não. Eu vou receber uma paciente com uma síndrome hiperandrogênica a esclarecer. Isso é caso para uma próxima discussão, mas esse conhecimento básico vocês já precisam ter. Então, estamos novamente representando ou tentando lembrar das cascatas da esteroidogênese, mostrando que diversas formas gráficas vão ser apresentadas para vocês para entenderem que, de uma maneira fixando o conhecimento previamente adquirido, é o colesterol a molécula-chave, passando pela pregnenolona, um derivado muito importante, muito forte, um androgênio de maior extrema potência, mas que não é adequadamente metabolizado em situações de deficiências enzimáticas. A etapa fundamental seria, portanto, ele ser metabolizado pela 21-hidroxilase, que está ali naquela terceira coluninha para vocês, e passar para 17-hidroxiprogesterona e metabolismo glicocorticoide mineralocorticoide na sequência. Quando essa enzima não funciona, a mulher ou eventualmente o próprio bebê vai apresentar profundos sinais de virilização. Isso é fundamental nessa etapa. Agora, no ovário, a praia mais conhecida e agradável para os ginecologistas, existem algumas situações que precisam ser relembradas. Eu digo relembradas porque provavelmente esse gráfico ou esse esquema gráfico já foi apresentado para vocês pelo menos uma meia dúzia de vezes. Qual é a ideia que a gente tem nessa etapa para conversar com vocês? É da onde surge a etapa fundamental do ciclo da esteroidogênese ovariana. Como é que esses estrogênios ou esses androgênios a nível ovariano são formados e transformados? E qual o seu papel na fisiologia humana? Lembrando que o próprio colesterol é absorvido da circulação periférica também a nível ovariano, as células ovarianas têm capacidades para ligação ou reconhecimento das gonadotrofinas hipofisárias. Nossa, estamos voltando para a fisiologia, mas é esse o nosso intuito nesse momento. A célula ovariana capacitada para o reconhecimento da molécula do LH, onde existe um receptor próprio, é a célula da teca, que vai ter a responsabilidade de converter o colesterol absorvido da circulação periférica através dos capilares e transformá-lo através da delta 5, que agora vocês já conhecem, não é uma coisinha tão simples assim quanto a gente vê na aula de biologia da escola. Então, muitas reações são necessárias para que eu chegue na androstenediona e na testosterona. Então, naquela primeira setinha ali em cima, que transforma colesterol em androstenediona e testosterona, na verdade eu tenho que abrir quem? O gráfico da via delta 5. Dali para frente, eu entendo que, por difusão simples, essas moléculas previamente formadas ou esses androgênios passam para a camada granulosa, onde, através de uma ligação especial do receptor do FSH, que recebe esse estímulo também advindo do hipotálamo e da hipófise numa segunda mensagem, vai transformar aqueles metabólitos, a androstenediona e a testosterona, nos nossos principais estrogênios conhecidos, fundamentalmente a estrona e o estradiol. A gente já vai falar disso com bastante detalhe. A esteroidogênese ovariana, como vocês entendem, ela se mistura diretamente ao ciclo menstrual feminino. E é isso que é interessante, é isso que é muito importante. Porque cada etapa do que está acontecendo a nível ovariano, do desenvolvimento dos folículos até a formação de um folículo dominante ao processo da ovulação, tem por trás toda a etapa da esteroidogênese envolvida. Então vamos fazer um por um para que vocês consigam absorver todos esses conceitos. Eu tenho uma fase do ciclo menstrual, que é a fase pré-ovulatória, que a partir de então vai ser chamada de fase folicular, porque ela representa basicamente a formação dos folículos ovarianos até o processo da ovulação no meio do ciclo menstrual. E a segunda fase vai ser chamada de fase lútea, justamente adequada à formação do corpo lúteo. Quando utilizamos outros termos como fase proliferativa e fase secretora, que são sinônimos, na verdade, estamos mais focados no metabolismo endometrial. Portanto, agora os termos serão folicular e fase lútea. Na fase folicular, eu tenho que me ater fundamentalmente ao desenvolvimento dos próprios folículos, à chegada de uma etapa de um folículo pré-antral e ao
sistema básico que vai fazer com que um folículo pré-antral, na competição com tantos outros, transforme-se em folículo dominante. Aqui está o gráfico, que é uma representação muito simples, mas de informações de extrema importância. Temos as bolinhas menores, que são representadas como os meus folículos primordiais. Lembrando que, na natureza, o sexo feminino, ou o feto do sexo feminino, tem o ápice da sua concentração na 20ª semana de gestação, onde o feto feminino tem 20 milhões de folículos primordiais nos seus ovários. Através de um processo inexorável, onde tudo vai acontecendo de uma maneira que não temos como controlar e uma atresia sucessiva, já existe praticamente a perda de metade dessa capacidade até o nascimento. Ou seja, a segunda metade da gestação de um sexo feminino, de um feto do sexo feminino, já é responsável pelo consumo de cerca de 10 a 12 milhões de folículos. De modo que, ao nascimento, um feto feminino vai ter cerca de 7 milhões a 8 milhões de folículos ovarianos. Mesmo assim, mesmo a partir do momento do nascimento e durante toda a infância, onde parece que nenhuma atividade ovariana está acontecendo, os processos de atresia continuam se desenvolvendo ativamente, de modo que a menina entra na puberdade, no fenômeno da menarca, com mais ou menos 300 a 400 mil folículos. E são esses, sim, que serão considerados seu patrimônio folicular para que ela passe todo o período do menarquime e, chegando à menopausa, essa população folicular vai estar praticamente no zero. Tem algum sentido discutir isso com vocês? Claro que tem. Vocês devem ter acompanhado na mídia recentemente, inclusive, relatos de processos de pacientes que foram submetidas à quimioterapia, por exemplo, já numa infância precoce, onde ainda nem chegaram, na verdade, na menarca e tiveram tecido ovariano congelado. E, na verdade, foram experiências muito recentes porque pensava-se, bom, mas esses ovários nessa idade não estão nem funcionantes, será que tem sentido congelar tecido ovariano de uma menina de 8 anos porque ela vai ser submetida a uma quimioterapia? E, impressionantemente, e para nossa grande felicidade, esse tecido, depois de adequadamente estimulado, reproduziu folículos saudáveis e permitiu gestação, em alguns casos como esses. Pessoas que teriam um fenômeno ou uma capacidade reprodutiva totalmente zerada por uma quimioterapia muito precoce, estão ganhando a capacidade de gerar filhos futuramente através dessas técnicas. Então, esses folículos que estão lá já desde o nascimento têm um patrimônio ou um valor absolutamente incomensurável. E é isso que nós vamos tratar. Bem, mas falando do dia a dia, o que acontece? Então eu tenho lá milhões de folículos primordiais que vão passar por uma etapa importante, que seria a etapa da foliculogênese ou desenvolvimento folicular, levando claramente à formação de alguns deles como folículos pré-antrais, um deles folículo dominante que vai chegar na ovulação. Vamos pensar como é que isso pode se desenvolver ao longo dos próximos tempos. Muito bem. Se eu tenho cerca de milhares de folículos no ovário, o organismo seleciona 8 a 10 por mês para mostrarem-se como potenciais reprodutores. Ou seja, existe uma seleção natural para que alguns desses folículos primordiais que já estão lá desde a vida intrauterina passem por um ciclo de desenvolvimento. E isso vai acontecer fundamentalmente através de algumas características próprias trazidas com esses folículos. Então, normalmente eles respondem melhor ao FSH, que veio da hipófise, e começam a entrar num processo de duplicação ou aumento das camadas celulares, fundamentalmente das camadas granulosas e num potencial momento posterior também as camadas da teca. Vamos ver isso com cuidado e vocês vão entender como, dentre milhares, alguns passam a participar do ciclo menstrual efetivamente e um deles transforma-se em folículo dominante. Explicando melhor esses passos nesse próprio gráfico que já vimos discutindo, é importante o conhecimento do porquê alguns folículos primordiais podem efetivamente participar de um ciclo menstrual. Lembramos que o folículo primordial é aquele onde eu tenho o gameta, ou seja, dentro do ovócito está lá, na verdade, ele totalmente circulado por uma camada fininha de células da granulosa que estão absolutamente quiescentes.
Quando começa a chegar um estímulo do próprio ciclo menstrual, basicamente representado pelo FSH, nessa população, alguns folículos mais adequadamente preparados, ou porque estão numa situação de melhor fluxo sanguíneo, ou porque tenham receptores mais sensíveis, uma conjunção de fatores, fazem com que o número de camadas da célula granulosa comecem a se reproduzir. Essas células reproduzidas vão fazer com que esses folículos comecem a crescer e claramente eles se tornam metabolicamente ativos. Ativos em fazer o quê? Em produzir o estradiol através da via delta-5, como vocês perceberam. Então, é o crescimento ou expansão das camadas celulares, fazendo com que haja o início daquelas camadas ou daquelas situações de reações enzimáticas que vão fazer com que o colesterol possa começar a ser absorvido e as substâncias que já discutimos, principalmente os esteroides sexuais, passem a ser produzidos. Muito bem. Esse estradiol, sendo produzido em maior concentração, começa a inibir a secreção hipofisária do FSH. E alguns desses folículos que já estavam em expansão, cujas células já estavam crescendo e estavam fazendo uma cascata via delta-5 adequadas e produzindo cada vez mais estradiol, não conseguem suportar essa queda do FSH, que acabou sendo inibida pelo próprio estradiol que eles produziram. É como se essas células tivessem dado um tiro no dedão do pé. Dessa maneira, o que acontece? Elas entram num processo de atresia. Mas, dentre elas, sempre existe uma, ou em algum ciclo mais exuberante, mais do que um, que consegue sim sobreviver a despeito da queda do FSH. E é esse justamente que vai se tornar o folículo dominante. Então, o folículo dominante é aquele que tem as melhores condições internas metabólicas para continuar os seus processos enzimáticos, com a produção do estradiol, por exemplo, a despeito da queda do FSH que passou a acontecer ali a nível hipofisário. Então é como se ele tivesse um crescimento independente, ele não depende de mais ninguém e ele continua tocando ali a sua população enzimática para formar os principais metabólicos dali esperados. Muito bem, e é esse folículo dominante que tem uma cavidade antral rica em líquido, expandido e tudo, que vai, no meio do ciclo menstrual, participar efetivamente do fenômeno da ovulação. A fase lútea do ciclo, portanto, é aquela que começa com o fenômeno da ovulação. E lembremos que o fenômeno da ovulação é um evento muito delicado, extremamente importante e claramente podendo ser afetado por alguns detalhes que podem estar ali adequada ou inadequadamente participando desse processo. O que a gente tem de importante no fenômeno da ovulação? O fenômeno da ovulação é aquele basicamente representado por uma restauração da meiose e, além de tudo isso, possibilitar um equilíbrio adequado para que esse óvulo trafegue pela tuba uterina em condições adequadas e que as células remanescentes a nível ovariano transformem-se no corpo lúteo. Vamos falar um pouquinho de corpo lúteo, daqui a pouco a gente fala de ovulação propriamente dita. O corpo lúteo, portanto, é aquele fenômeno, aquele tecido que vai, após a expulsão do gameta feminino, do ócito, se transformar do ponto de vista metabólico e participar da formação, a partir de então, de grandes concentrações de estradiol e progesterona, sob o efeito do estímulo dos pulsos do LH. Além disso, ele produz uma série de substâncias chamadas inibinas, cuja fundamental importância nesse aspecto é garantir que haja uma inibição do FSH hipotalâmico, favorecendo, portanto, toda essa manutenção de uma segunda etapa do ciclo antes que se inicie um processo de nova ovulação. E isso é importante porque, se por acaso tiver havido uma fecundação, esse organismo precisa estar adaptado à orientação e à nidação desse embrião que dali pode advir. O corpo lúteo tem uma duração média de 14 dias, isso é fixo, o que varia no ciclo menstrual é a fase anterior ou a fase folicular. Então, quando nós temos muitas oscilações do ponto de vista do ciclo, eu sei que é a fase folicular que muda, porque uma vez ovulatório, a fase lútea tem determinados 14 dias para ser adequadamente estimulado. E esse corpo lúteo entra numa atresia muito violenta após o 14º dia, a não ser que exista
HCG ou uma gonadotrofina coriônica circulando no caso de uma gestação bem-sucedida. O metabolismo desses esteroides sexuais, basicamente, ele é associado, então, à formação, que já foi bastante discutida com vocês, ao papel endócrino de todos eles e à excreção dos mesmos. Será que isso é importante? Claro que sim. Se o nosso organismo tem dois aparelhos, as suprarrenais e os ovários, produzindo constantemente metabólicos com tamanha ação fisiológica, eu tenho que ter um aparelho suficientemente adequado e preparado para que eles sejam excretados também de uma forma bastante fisiológica. Então, o que a gente tem? Existe uma importância na circulação dessas substâncias e uma importância também na forma da sua excreção. A possibilidade do caminhar desses elementos durante os ciclos fisiológicos femininos está fundamentalmente relacionado à capacidade da sua ligação a SHBG. SHBG é uma proteína produzida no fígado, que é a proteína carreadora dos esteroides sexuais, que pode sofrer oscilações na sua concentração na dependência de algumas situações fisiológicas ou não, sendo elas, entre parênteses, ela aumenta a concentração do SHBG quando a paciente está frente a um caso de hipertiroidismo, quando você está fazendo uma suplementação de estrogênios e durante a própria gestação, ou seja, eu fico com mais proteína para ligar mais androgênio e dessa maneira eu vou ter uma fração livre muito menor. E a própria produção da SHBG é reduzida num ambiente hiperandrogênico, num ambiente rico em corticosteroide e na presença das progesteronas. Além disso, na presença de hormônio de crescimento e em ambientes hiperinsulinêmicos. Portanto, pacientes obesas ou com hiperinsulinemia tendem a ter redução da produção da SHBG com maiores frações, então, livres dos esteroides sexuais. Entendendo como é que eles circulam e dando para entender, portanto, por que eu tenho disparidade entre a concentração total de alguns deles e sua concentração livre e biologicamente ativa, eu preciso saber que, após as suas funções fisiológicas adequadamente atingidas, eles precisam ser excretados. E a via de excreção predominantemente é uma metabolização a nível hepático para torná-los novamente hidrossolúveis, que é a única maneira pelos quais eles conseguem fazer uma excreção urinária adequada. E na nossa prática a gente sabe disso. Qual que é o teste de gravidez mais fácil para a gente fazer? É um teste de urina. Então é a possibilidade de encontrar o HCG adequadamente metabolizado sendo excretado pela urina após uma fecundação absolutamente satisfatória. E, lembrando, portanto, de tudo isso, a gente vai tentar juntar o hipotálamo, a hipófise e o eixo ovariano. A nível hipotalâmico, portanto, eu tenho a produção da molécula do GNRH, aquele pulsátil, que numa primeira fase do ciclo é pulsatilidade bastante rápida, visando a formação de uma estrutura adequada para a liberação do FSH. Esse é outro ponto importante. O FSH, ele é liberado pelos pulsos do GNRH, ele não é produzido, porque a produção do FSH, ela é constante a nível da adenohipófise, mas o que o pulso do GNRH faz é chegar lá e dar um estímulo para que seja liberado um FSH previamente estocado. Quando chega muito pulso, que é o que acontece na fase folicular, libera o FSH. Quando esses pulsos chegam de uma maneira mais suave, que é o que acontece na fase lútea, libera-se fundamentalmente os pulsos para o LH. Então essa é a mensagem que se passa entre hipotálamo e hipófise. A frequência dos pulsos de GNRH determina qual gonadotrofina, FSH ou LH, vai ser liberada primordialmente naquele momento. Essa comunicação hipotálamo-hipófise é feita através de um sistema que é chamado de sistema porta-hipofisário, um sistema capilar, de capilares venosos e capilares arteriais, que fazem com que esse mecanismo de comunicação funcione e com que a hipófise consiga reconhecer a frequência dos pulsos do GNRH. Uma vez liberados, portanto, as gonadotrofinas fazem o seu papel a nível ovariano. Chega o FSH, que foi liberado na primeira fase, liga na célula da granulosa e começa todo aquele processo da aromatização, desde que os androgênios previamente formados tenham vindo em uma concentração adequada.
Então, nessa etapa, a gente já está apto a desenvolver os conhecimentos básicos do ciclo menstrual propriamente dito. O ciclo menstrual feminino, portanto, ele é regulado através de uma perfeita interação hipotálamo, hipófise ovariana, representado inicialmente por uma modulação muito fina dos neurotransmissores sobre a formação adequada da molécula do GNRH. Então, aqui vem uma coisa muito interessante. Todo mundo conhece, ou todo mundo pergunta, se é real aquela história de que, será que um estresse intenso, alguma situação muito marcante na vida de uma mulher, pode de fato mudar ou modular seu ciclo menstrual? A resposta é gráfica e está aqui. Sim, isso é super comum. O que acontece? Lá em cima, eu tenho para vocês os principais neurotransmissores envolvidos nesse processo: a norepinefrina, a noradrenalina, dopamina e as próprias endorfinas. Quem que modula a sua secreção? Atividade cerebral, de acordo com o ambiente e com a vivência que essa paciente esteja atravessando. Claramente, num momento de estresse mais importante, a frequência e a proporção desses neurotransmissores se altera. E a gente vê ali que a ação desses neurotransmissores, de um ponto de vista equilibrado ou homeostático, através do núcleo arqueado, favorece a formação dos pulsos do GNRH e a liberação adequada desses pulsos para que sejam entendidos pela hipófise. Então, existe uma frequência adequada e existe uma frequência que possa ser alterada na dependência do ambiente ou da concentração desses neurotransmissores. Os pulsos do GNRH, portanto, atingem a hipófise anterior através do sistema porta, que já comentei com vocês, determinando a liberação ora de FSH, quando os pulsos são rápidos e constantes, ora de LH, com os pulsos mais lentos e espaçados. O FSH e LH, nós já sabemos que vão diretamente para os ovários tornar seu papel ativo. Numa representação bastante importante do ponto de vista de microscopia eletrônica do que está acontecendo a nível ovariano, a gente entende que o núcleo do ovócito ali representando o patrimônio genético, o patrimônio reprodutivo dessa mulher, é circundado por umas células roxas pequenininhas, que são justamente as células da granulose, dessa camada mais interna, que na maioria das vezes vai ter uma concentração adequada a nível periférico, justamente para quê? Para que haja uma produção inicial adequada dos estrogênios. Então, é a multiplicação dessas células induzidas pelo FSH que faz aquele folículo primordial se transformar num folículo que possa efetivamente participar do ciclo menstrual, como já comentamos. E esse equilíbrio fino entre androgênios e estrogênios é fundamentalmente representado para que a paciente tenha, na verdade, uma mulher saudável, tenha um equilíbrio endógeno e não se transforme numa paciente com uma endocrinopatia ginecológica. Quando, naquele meu sistema da teoria das duas células, duas gonadotrofinas, a minha teca produz androgênios em excesso, que superam a capacidade de difusão e aromatização da camada granulosa, ou seja, imagina, é um funil. Na etapa superior eu tenho muito androgênio, representados pela androstenediona e pela testosterona, mas a granulosa tem uma capacidade limitada de transformá-los nos estrogênios. Isso não consegue acontecer adequadamente. O acúmulo desses precursores androgênicos pode interferir diretamente, além dos processos de hiperandrogenismo que a gente já conhece, na capacidade da dominância folicular. O que acontece? Se eu tenho folículos estimulados com uma produção muito grande de androgênio num ambiente hiperandrogênico que não vai se converter em estrogênio, existe uma diminuição daquela capacidade da aromatização e isso faz com que a produção de estradiol seja comprometida. De qualquer maneira, uma inibição a nível hipofisário da concentração do FSH, que seria muito importante na dominância folicular, pode estar desbalanceada num processo desses e a paciente não tem mais a capacidade de ovular adequadamente, o que vai comprometer, sem sombra de dúvida, a sua capacidade reprodutiva.
num momento mais amplo, na verdade, né? Aquela mesma foto de microscopia eletrônica, mas numa dimensão mais afastada, vocês conseguem ver num maior aumento as possibilidades numa mesma estrutura ovariana de folículos primordiais, que estão anotados ali na seta, alguns folículos que já estão participando como folículos pré-antrais e o grande folículo antral aqui representado mais a nível mediano. O ciclo menstrual, portanto, acaba sendo representado desde 1959 por aquele gráfico que a gente já discutiu, chamado de teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Fiz questão de realçar esse nome para vocês porque às vezes é um nome cobrado do ponto de vista acadêmico. Quem é a teoria das duas células, duas gonadotrofinas ou como é que isso se processa? Nessa etapa da aula, vocês já sabem reconhecer e discutir isso com muita propriedade. Basta lembrar dos conceitos fundamentais que basicamente são a presença dos receptores de LH na teca interna e a presença dos receptores de FSH na granulosa, fazendo com que exista o quê? Absorção do colesterol, formação dos androgênios na teca, difusão facilitada, formação desses principais estrogênios na granulosa através do processo da aromatização. Em maneiras mais interessantes ou mais elaboradas de reconhecer ou de mostrar exatamente o mesmo gráfico, alguns autores propuseram esse modelo que nada mais é do que a gente já discutiu de uma maneira mais simples no slide anterior. Eu acho importante vocês reconhecerem, porque às vezes eles sabem que aquele gráfico já está tão conhecido e tão pisado que eles mudam um pouquinho, perguntam as mesmas coisas e o aluno pode se assustar. Não façam isso, é exatamente a mesma coisa. Se eu tenho um gráfico mostrando a superfície do ovário com a camada teca e com a camada granulosa, provavelmente o que eles vão estar cobrando é sempre a teoria das duas células, duas gonadotrofinas, muito conhecida de vocês. Voltando, portanto, para o processo da ovulação, o que é importante para uma mulher ovular, portanto? Não só tudo tem que ter acontecido, como a gente já viu, e eu tenho que ter chegado ao fenômeno do folículo dominante, aquele que cresceu a despeito da queda do FSH hipofisário, por questões próprias que a gente já colocou, só para relembrar, aumento do número de receptores, localização primordial no ovário, recebendo melhor esse FSH e melhorando também a sua metabolização posterior quando esse FSH cai e, fundamentalmente, a ovulação vai ser determinada pelo pico do estradiol. Então, qual que é o marcador que vai acontecer a ovulação? Quando o folículo dominante conseguiu administrar ou conseguiu secretar uma concentração adequada de estradiol, normalmente representada por um pico mantido por 24 horas de 200 picogramas por ml, esse entendimento leva a hipófise a falar, pronto, tem um folículo pronto para dominar ou para ovular lá embaixo. Está na hora de eu disparar o pico do LH. Então, é o pico do estradiol produzido a nível ovariano que dá o recado para a hipófise, liberar um pico súbito de LH. E esse pico de LH é considerado o fenômeno mais importante da ovulação humana. Existindo o pico do LH, vai haver a liberação de uma série de enzimas que vão ter papel triplo a nível ali do folículo dominante, já na verdade já sendo um folículo pré-ovulatório que está na iminência desse processo da ovulação. O que vai acontecer lá dentro? Algumas enzimas proteolíticas vão ser liberadas para alisar essa capacidade do folículo conseguir expulsar esse ovócito adequadamente para o ambiente intrauterino. Essas enzimas só são liberadas se houver o pico do LH. Além disso, esse pico do LH é fundamental para restaurar a meiose. Nossa, lembramos da meiose lá da biologia. O que aconteceu até então? Os nossos gametas estavam estacionados no diplótano da prófase 1. Pararam ali os cromossomos de se alinhar. E é justamente esse pico do LH, muitos e muitos anos depois, que vai falar para aquele folículo que dentro dele tem um ovócito, que precisa restaurar a meiose e realinhar os seus cromossomos, tornando uma célula haploide, com 23 cromossomos, para que ela esteja pronta para reconhecer ou se adequar ao haploide, a célula haploide masculina, havendo, portanto, uma fecundação saudável e natural. Nessa etapa, portanto, você já tem condição de entender como que é possível juntar todos esses processos numa única representação gráfica. Lá em cima, realçando a presença de um folículo que inicialmente era um folículo primordial, passando por todo o processo da foliculogênese, produção do folículo pré-antral, processo todo de dominância folicular,
ovulação, formação do corpo lúteo e atresia do mesmo, dentro de um ciclo de 28 dias. A nível hipofisário, o reconhecimento dos pulsos do GNRH, liberando, num primeiro momento, com pulsos frequentes e intensos, altas concentrações de FSH, que a nível hipofisário são reconhecidas neste momento pela frequência e a nível ovariano serão determinantes para o desenvolvimento dos folículos que a gente falou. Por outro lado, quando esses frequentes pulsos ficam mais suaves e mais espaçados, num segundo momento do ciclo, a própria hipófise liberando o LH, transformando tudo aquilo em corpo lúteo com sua função endócrina. E, além de tudo isso, a resposta desses folículos na primeira etapa produzindo estradiol, sendo que, quando ele atinge o pico, justamente representado pelo folículo dominante, 200 picogramas por ml mantidos por 24 horas, tendo a possibilidade de liberar a nível hipofisário o pico do LH, fenômeno mais importante de todos, como nós já vimos. E, no segundo momento, o próprio corpo lúteo representando e liberando altas concentrações de estradiol e progesterona por mais ou menos 10 a 12 dias e, a partir daquele momento, entrando na diminuição dessa produção que vai acabar levando à atrofia ou atresia do mesmo e começar um novo ciclo menstrual. E, a nível uterino, toda a representação endometrial que vai se favorecer, ou que vai se mostrar a partir de então. No endométrio, que vai ser parte de uma série de outras aulas que a gente vai voltar para esses conceitos, claramente nós temos uma ação específica. Então, na primeira fase, a gente vai ter o estímulo da proliferação celular, justamente por isso, nesse órgão, ele é chamado de fase proliferativa, onde aumentam os números das camadas do endométrio. E numa fase sucessória, na fase lútea, essas camadas já previamente estabilizadas e bastante reproduzidas, vão ter uma nutrição mais adequada através da espiralização das arteríolas, aumento da concentração de glicogênio e de água, tornando-o adequado para um fenômeno da anidação. Tudo isso num término de ciclo, em torno mais ou menos do 26º, 27º dia, associado à queda da produção hormonal de estradiol e progesterona pelo corpo lúteo, entra num processo de colapso. E esse colapso, através de uma ação de vasoespasmos e liberação de enzimas proteolíticas, vai favorecer o sangramento com a liberação de todo aquele tecido que previamente foi estabilizado. Esse vai ser assunto de uma série de próximas discussões com vocês, fundamentalmente quando a gente for falar de alterações menstruais, onde sempre tem que ser avaliado esse endométrio com cuidado. Para encerrarmos, portanto, e verificarmos se tudo isso que a gente discutiu hoje tem alguma importância do ponto de vista acadêmico, não só para o aluno que está se preparando, por exemplo, para uma prova de título, mas como um aluno que está terminando a graduação e precisa prestar a prova do CRM, ou um médico que queira se atualizar em geral, o próprio CREMESP, no ano de 2009, fez algumas questões e uma delas, adaptada para a nossa realidade, com poucas modificações, trazia a seguinte questão. Em relação ao processo da esteroidogênese feminina, é correto afirmar que, primeiro, a testosterona é produzida nas células da granulosa e se difunde passivamente para a teca interna. O aluno, nessa altura, já vai colocar um belo de um X vermelho em cima de tudo isso, a gente já vai ver por quê. Segunda, alternativa B, o estradiol é produzido na granulosa sob estímulo do FSH após a adequada etapa de aromatização. Corretíssimo. Terceiro, a enzima aromatase está envolvida na metabolização final e excreção dos esteroides no fígado e nas vias urinárias. Claramente, esse não foi o papel que nós mostramos para a aromatase. Quarto, ou D, a camada teca tem receptores para o FSH e forma os precursores androgênicos. Não precisamos nem discutir que isso está totalmente errado, né? E a E, a suprarrenal é responsável por 100% da produção da androstenediona, do sulfato da dihidroepiandrostenediona e 90% da testosterona. Também não foram as proporções adequadas. Então, o aluno agora sabe que a alternativa B é a correta e quais são as justificativas para que as outras alternativas sejam consideradas incorretas. A testosterona é produzida na granulosa? Gente, pelo amor de Deus, a testosterona é produzida na teca. LH ligou na teca e produziu, a partir do colesterol e da via delta 5 nos ovários, todos os precursores androgênicos, principalmente a androstenediona e a testosterona. Na alternativa C,
A enzima aromatase está envolvida na metabolização final dos esteroides sexuais e na excreção? Não, a enzima aromatase é fundamentalmente localizada na camada granulosa e é responsável pela conversão dos androgênios, androstenediona e testosterona, nos principais estrogênios, estrona e estradiol. D. A camada teca tem receptor para FSH e forma o precursor androgênico? Claro que não. A camada teca tem o receptor do LH e forma os androgênios. E na E, a suprarrenal é responsável por 100% da androstenediona? Não, a gente falou, a androstenediona é inespecífica. Ela é produzida tanto na suprarrenal quanto no ovário. É produzida 100% do sulfato da dihidroepiandrosterona? Sim, essa é. É o marcador, inclusive, das disfunções suprarrenais quando ele está alterado. E 90% da testosterona? Não, testosterona é produzida ovário, suprarrenal e tecido periférico. Em qual proporção? Normalmente cerca de 20 a 30% nos ovários, 20 a 30% na suprarrenal e 50% na conversão periférica. Nossa missão hoje, portanto, era essa: desmistificar a esteroidogênese ovariana, facilitar o entendimento da fisiologia e do ciclo menstrual e prepará-los para as nossas próximas discussões, que serão absolutamente importantes para o entendimento da endocrinologia feminina. Sejam bem-vindos e agradeço a todos.